Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, quero deixar uma palavra para nossa meditação neste momento, que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, onde nos fala que esta palavra, Daniel sobrevive à cova dos leões. Que coisa tremenda! E eu meditando aqui sobre esse tema, Daniel sobrevive à cova. Havia uma cova dos leões. E havia muitos leões naquela cova, aquela cova, aonde Daniel foi lançado. E nós quero deixar com os irmãos esse versículo para compartilharmos. No versículo 10, que diz desta maneira: louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, do andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, todos conhecem, aquele que muitos conhecem a história de Daniel, o que ele passou, sabe das suas perseguições, das calúnias, das lutas que Daniel enfrentou esse longo tempo. Mas a Bíblia nos diz que Daniel era um homem de oração. Se era um homem de oração, também era um homem de jejum. E a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Creio que manhã, tarde e noite. Era um costume que Daniel tinha diante do seu Deus. Era algo que ele praticava todos os dias, que era a oração ao seu Deus. Que pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel era um homem excelente, inteligente. E aqui a Bíblia nos diz que há um levante contra a vida dele. E aqui agora vai ser assinado um decreto. E esse decreto prejudicaria a vida de Daniel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Daniel ele fica sabendo que o decreto foi assinado, Daniel não ficou sabendo que o decreto ia ser assinado. Ele soube que foi assinado. Então, se foi assinado, acabou. Zerou. Mas mesmo quando Daniel está sabendo que o decreto foi assinado, a Bíblia diz que ele vai fazer o que ele costumava fazer todos os dias. E o que ele costumava fazer? Orar 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Então Daniel começa ali a buscar a Deus, a orar. Aquele decreto, quando ele sabe que foi assinado, Daniel não teme. Ele começa a fazer o que ele costumava sempre fazer, que era orar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então Daniel aqui ele começa a clamar a Deus, ele sobe para o 2º andar. E aquela janela que é virada para Jerusalém, ali ele começa a clamar ao Senhor Deus dos céus. E o que eu vejo é que mesmo Daniel orando, clamando, não foi evitado de ele cair naquela cova dos leões. Mesmo assim, ele foi parar na cova dos leões faminto. Mas Daniel confiava no seu Deus, ele confiava na sua inocência. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quantas das vezes, quando nós ficamos sabendo de alguma situação, de algum problema, de alguma luta, ou pelo menos vai vir sobre nós, que está chegando, nós nos desesperamos. Paramos de fazer aquilo que nós costumávamos fazer todos os dias. Muitas vezes para até de cultuar, para até de adorar, para de orar, para de jejuar. Mas a Bíblia fala aqui sobre Daniel, quando ele fica sabendo desse decreto, que foi já assinado, já foi decretado, ele vai para o seu quarto orar ao Deus do céu.
Ele vai buscar a presença, ele vai apresentar a Deus. Então o que eu disse aqui neste momento, que Daniel não ficou sabendo que iria ser assinado o decreto, que estava para ser assinado. Ele fica sabendo que já foi assinado. Para muitos, tinha acabado, estou perdido. Mas Daniel não deixa o seu costume de orar. Mesmo esse decreto sendo assinado, ele foi buscar, ele foi orar. Ele continuou na presença. Ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer todos os dias, que era orar 3 vezes ao dia. E às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós ficamos sabendo de alguma coisa que vem sobre nós, se desesperamos. Ali não encontramos mais força para orar, não encontramos mais força para buscar, porque já foi assinado, está acabado. Mas a Bíblia diz que aquele que crê, tudo é possível àquele que crê. E Daniel era um servo fiel ao Senhor. Não foi um decreto assinado que fez com que Daniel parasse de fazer o que ele costumava, de ser fiel, de orar, de buscar. Não foi um decreto que fez com que Daniel não passasse a mais confiar no Senhor. Ei, não é uma luta, não é uma dificuldade que vai te barrar. Daniel não quis nem saber se foi assinado ou não. Ele foi buscar ao Senhor. Subiu para o 2º andar. E foi orar, clamar ao Deus Todo-Poderoso. E quantas das vezes ficamos sabendo de alguma situação, queremos parar. Deixamos o desânimo entrar, a fraqueza. E muitos deixam de fazer o que costumava fazer. Muitos deixam de ir para a casa do Senhor. Muitos deixam de adorar. Muitos deixam de louvar. Muitos têm deixado de ser fiel. Ser fiel para quê? Olha o que eu estou passando. Orar mais para quê? Já foi assinado. Buscar mais para quê? Já foi assinado esse decreto. Não importa, meu irmão, se já foi assinado ou não, mas continue orando, continue buscando, continue confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Continue na tua fé. Aleluias. Daniel não desistiu, não parou de fazer o que ele costumava fazer todos os dias. E quantas pessoas se encontram nesse momento desanimado, sem forças para buscar, sem forças para fazer aquilo que ele fazia antes. Até mesmo era uma pessoa fervorosa, buscava, orava, ia para monte, ia nas vigílias, orava nos seus quartos de madrugada, era fiel a Deus em tudo, não abria mão por nada desse Deus. Mas quando recebe uma notícia desfavorável, quer parar, quer desistir, não quer orar mais, não quer buscar mais, não quer adorar mais, não quer ir mais para a casa do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta tarde, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem será contra nós? Um decreto que foi assinado, uma luta, uma perseguição,
será contra nós? Daniel tinha certeza do seu Deus, queria salvar ele. Mesmo Daniel orando, ele foi lançado nessa cova. Mas Deus provou para Daniel que era com ele naquela cova. Ei, Deus é Deus. Ele é um Deus que tudo pode. Não desista. Eu não sei o que tem chegado aos teus ouvidos. Eu não sei qual a situação, qual a adversidade, qual a luta. Mas se isso tem chegado até você, continue fazendo o que você costumava fazer, que é adorar, louvar, exaltar, buscar, jejuar. Um decreto assinado não foi capaz de parar Daniel na sua oração. Um decreto não foi capaz de fazer com que ele parasse de adorar a Deus. De fazer com que ele costumava fazer todos os dias. Tem pessoas que pouca coisa desiste. Estou acabado, não tem mais jeito, já foi assinado. O homem falou isso, o homem falou aquilo. Mas a última palavra é de Deus. Não importa se você está na cova, não importa que você foi lançado numa fornalha, mas ainda falta Deus falar, dar a última palavra. Talvez nós queremos que Deus desse a última palavra antes de entrar na fornalha, antes de ser lançado numa fornalha, na cova dos leões. Mas a última palavra, quem dá a Deus? O homem assinou, o homem determinou o decreto. O homem te falou, você vai ser lançado na cova. Você vai ser lançado na fornalha. Mas a última palavra é de Deus. Porque maior é aquele que está contigo. Ai, quantos têm parado, ramanto subdecai. Quantos não têm orado mais? Quantos não têm buscado mais? Quantos não estão fazendo mais o que costumava fazer? Quantos não têm orado mais na madrugada? Quantos não têm adorado mais em espírito e em verdade? Por causa de um decreto, por causa de uma notícia, por causa de uma enfermidade, por causa de uma barreira, de uma luta. Mas Deus está conosco. Que você possa, neste momento, compartilhar esta palavra. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor te guarde e te abençoe a cada dia. Que o Senhor te fortaleça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela venha descer sobre a tua vida. Que neste momento Deus venha derramar um bálsamo sobre ti. Em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.